Fala, palmeirense. Se você tiver sobrevivido essas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Mundial da FIFA, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, curta e compartilhe. Foi duro, hein? Foi duríssimo esse jogo contra o Botafogo, mas o Palmeiras mostrou aquilo que eu falei no vídeo de ontem, que era o que faltava, que era o que seria o segredo da vitória. Qual que era o segredo? Ter mais vontade e mais dedicação que o Botafogo. E o Botafogo em nenhum momento mostrou mais força que o Palmeiras, mais desejo que o Palmeiras para conquistar essa vaga. E eu sempre soube, para mim sempre foi muito claro que o Palmeiras tinha dentro de si, esse elenco tem dentro de si a capacidade de conquistas absurdas, de resultados absurdos e de conquistas épicas. Sempre foi assim com o Abel Ferreira, sempre foi desse jeito. E talvez um jogo que tenha sido mais importante desde a chegada dele, né? Acho que sempre o próximo vai ser o mais importante. No caso do Mundial é fato, né? Porque o próximo a gente está falando umas quartas de final. O Palmeiras já está entre os 8 maiores clubes do mundo. Isso não é pouca coisa. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito desde 2015, dessa reconstrução do Palmeiras. É um trabalho que tem que ser exaltado, tem que ser louvado, que começou com o Beluso lá atrás, e depois foi realmente o Paulo Nobre, deu um salto que precisava, e aí veio o Gagliotti, e veio a Leila, e diferenças que eles têm entre eles à parte, a verdade é que todo mundo contribuiu de uma maneira ou outra para o Palmeiras estar onde está, e todos têm sua parcela de mérito, mas o mérito mesmo está em quem está hoje no clube. E tô falando da Leila Pereira, tô falando do Anderson Barros, mas tô falando especialmente do Abel Ferreira e dos jogadores. Para mim, a cena que resume, duas cenas, né? Resumem o que foi essa classificação. Primeiro, o gol do Paulinho. Tudo que o Palmeiras gastou com ele, 115 milhões que o Palmeiras gastou com ele, mais a transferência do Gabriel Menino, do Caio Paulista e do Patrick da base pro Atlético Mineiro, já se pagou, já tá pago. Até porque com esse gol o Palmeiras classificou-se e ganhou 72 milhões de reais, ou seja, já tá quase, já se aproxima muito do pagamento do valor que foi a contratação do Paulinho. E a outra cena, para mim, que resume um pouco, resume o que foi esse jogo, foi aquele lance do Fux. Que vou até pedir para o nosso diretor deixar aqui do lado a cena, que é um negócio absurdo, ou aqui do lado, eu não sei para onde vai entrar. Mas essa cabeçada do Fux, que não foi uma cabeçada, foi uma carada na grama. Ele literalmente comeu a grama para impedir que o Botafogo empatasse o jogo. E àquela altura o Botafogo vinha com tudo. O Palmeiras já estava exaurido e assim, se defendendo como era possível. E o Botafogo atacou com todas as forças, chegou. E aquele lance ali, aquela decisão do Fux de enfiar a cara no chão e proteger a bola com a cabeça, são um resumo muito. É um resumo muito claro do que foi o Palmeiras nesse jogo, uma entrega total do começo ao fim. Não houve um jogador que tenha jogado mal, não houve um jogador que tenha entregado aquém do que poderia, mas alguns precisam ser destacados, né? Eu acho que o Richard Rios talvez tenha feito a sua maior partida com a camisa do Palmeiras, e pensar que a 1 minuto de jogo ele poderia ter sido poderia ter se machucado e ter sido sacado do jogo. O Barbosa deu uma tesoura na perna dele por trás. Para mim, aquele lance para cartão vermelho, por mais que não tenha sido com força excessiva, foi uma jogada muito perigosa, que impossibilitou qualquer tipo de reação do Richard Rios. Para mim, aquele lance pro VAR revisar e dar vermelho. Mas, por outro lado, o VAR tem interferido muito pouco no Mundial de Clubes, e isso é muito bom, porque o VAR ele tem que ser coadjuvante e não central nas partidas, e isso é algo para a gente pensar quando o Campeonato Brasileiro voltar. É mais um exemplo de como o VAR é mal utilizado no Brasil. Eu não lembro quem foi que falou isso, que no Brasil a gente tem a capacidade de pegar tudo e estragar. Ah, foi o Everton, usou inclusive um palavrão, a gente pega tudo que é bom e F. E é mais ou menos isso mesmo. Porque, cara, a gente tá vendo os clubes mais importantes do planeta, né? Tirando alguns que ficaram fora por conta de regulamento, mas os clubes mais importantes do planeta estão jogando, se enfrentando, e o VAR praticamente não aparece. É incrível como o VAR não aparece, e não tem um jogo do Campeonato Brasileiro em que o VAR não seja ponto central. Então isso é algo pra gente pensar, né? Levar isso muito a sério, porque
dá para se fazer um campeonato excelente, de excelente nível técnico, sem que o VAR seja tão importante assim. Agora vamos falar para frente. O Palmeiras vai ter pela frente o Chelsea, velho conhecido Chelsea, né? E é uma chance de revanche para o Palmeiras muito grande. Por mais que o Chelsea tenha atropelado o Benfica, o Chelsea não é tudo isso, tá? E assim, pô, Marada, tá soberbo. Não é soberbo. O que eu quero dizer é o seguinte, dá jogo, pau a pau. O Chelsea não é tão superior ao Palmeiras, se é que é superior. Acho que o Chelsea tem um bom elenco, o Chelsea é uma boa equipe, mas também não é um bicho-papão assim da Europa. Não é o Manchester City, não é o Liverpool que não tá aí, não é o Real Madrid. É um time ok da Europa. Não é um time para botar medo. Assim como o Benfica também não era, como o Porto também não era, e como outros europeus também não são. E o PSG, que era esse time para botar medo também, foi atropelado por esse Botafogo. Atropelado não. Foi vencido por esse Botafogo que o Palmeiras venceu agora. Eu assisti a partida do Flamengo contra o Chelsea, na mesma Filadélfia em que o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea agora. Não me impressionou. Muito pelo contrário. Eu vi um time que foi dominado pelo Flamengo, um Flamengo que demonstrou muito mais vontade, um Flamengo que se mostrou mais ligado no jogo, que ganhou por 3-1 com naturalidade. O Chelsea faz 1-0 e o Flamengo vira esse jogo com naturalidade, e aí vale destacar como é que o Chelsea fez 1-0. Da mesma maneira que fez 2 ou 3 gols contra o Benfica nesse confronto agora. Transição enfiada pelas costas da zaga no meio. Esse é um grande problema que o Palmeiras vai ter que contornar, porque essa bola enfiada a partir do meio campo nas costas da defesa é a grande jogada do Chelsea. É um time muito rápido do meio para frente e é com essa arma que o Palmeiras tem que ficar ligado. E aí vem outro problema. Abel Ferreira não vai ter Piquerez e Gomes suspensos e o Murilo lesionado. Ou seja, o miolo da zaga do Palmeiras só vai ter o Giai de titular, e o Giai está há pouco tempo na função. O Fux entrou bem e agora ele vai ter ao lado dele muito possivelmente o Mikael, embora o Benedetti e o Naves também estejam nos Estados Unidos, mas o Benedetti, por exemplo, nem no banco ficou no confronto com o Botafogo. A gente viu nas cenas da comemoração que ele entra em campo vestido com a roupa de passeio do Palmeiras, então ele não foi nem relacionado. E o Naves, que eu considero um bom zagueiro com a bola nos pés, que poderia ser uma solução para fazer essa função central ali, é um cara que o Abel preteriu, não usa, não gosta de utilizar, e eu acredito que ele vá mesmo com o Giai, o Bruno Fux atuando pelo meio e o Mikael pela esquerda. E na esquerda é o Vanderlan. Não acho o Vanderlan um mau jogador, mas eu acho que é a única posição em que há uma disparidade muito grande entre o titular e o reserva. O Piquerez, isso tem muito mais a ver com a qualidade do Piquerez, que é enorme, mas tem a ver também com não é nem a qualidade do Vanderlan, mas o Vanderlan parece que quando entra, ele não entra com a mesma pegada do Piquerez, e o Palmeiras acaba perdendo muito dessa força de marcação no setor. E é com isso que eu me preocupo mais do que com a parte técnica dele. Porque a técnica do Vanderlan não é ruim. Ele com sequência, ele tendo sequência, ele consegue jogar bem. Mas ele vai entrar numa roubada para jogar contra o adversário mais difícil do Palmeiras no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo. O Palmeiras tem totais condições de se classificar. Mais uma vez, isso vai passar por ter mais vontade e mais força que o Chelsea, mas vai passar também por ter um ajuste tático muito bem feito com jogadores que não vêm atuando junto. Né? Qual que é a vantagem? Há tempo. O jogo contra o Chelsea é só na sexta-feira. Tem quase uma semana para o Palmeiras se preparar, se estudar o Chelsea. Tenho certeza que o Abel vai começar a estudar o Chelsea agora. Certamente já vem estudando o Chelsea há muito tempo. Mas o Palmeiras tem uma semana para se preparar e para treinar essa nova formação. Eu acredito que ele vá com o Giai na posição que ele está jogando, o Fux centralizado na posição que era do Gomes, o que é bom, porque o Fux é um cara com um bom passe, ele pode fazer essa enfiada pelo meio do campo, distribuição de jogo muito boa, e o Mikael pela esquerda, que é ao lado dele. Creio que vai passar por aí.
Mas vai ser complicado, né? E o Vanderlan pela esquerda. Vai ser complicado porque o time do Chelsea tem como principal característica a velocidade, né? Transição. Mas isso é um problema para o futuro. Eu acho que assim como o Abel Ferreira faz consigo mesmo e com o elenco, curta essa vitória por 24 horas, palmeirense. Depois você começa a se preocupar com isso, porque fique orgulhoso, fique muito orgulhoso. O seu time é um dos 8 melhores do mundo. E não tem gozação de adversário, não tem FIFA voltando atrás, não tem fax, não tem gracinha que mude isso. O Palmeiras é um dos 8 melhores clubes do mundo na atualidade. Pela métrica que vale, que é a Copa do Mundo. E se você chegou até aqui, eu te agradeço muito por você estar aqui. Estamos muito perto dos 6 mil, que era a meta do Mundial. Até o final a gente vai chegar, estamos chegando em 5.900, aqui eu estou falando com você. Vamos bater 6 mil e vamos para cima. E se você quer mandar o canal Diego Iwata Marada lá de volta para os Estados Unidos, a gente está tentando viabilizar isso. Se você é uma empresa, se você quer patrocinar essa ida, estamos aqui para você. É só procurar a gente nos comentários. A gente quer voltar para lá para cobrir uma semifinal e uma final do Palmeiras. E contamos com a ajuda de quem puder. Senão a gente vai cobrir daqui também. Assisti ao jogo hoje com meu filho, foi sensacional. Para quem me segue no Instagram, tem uma foto minha comemorando com meu filho, que foi, enfim, foi um dos momentos mais felizes da minha relação com meu filho. Ele chorou um pouquinho na hora do gol, que embora eu estivesse trabalhando, obviamente, eu comemorei, mas ele vai se acostumar e logo logo é ele que vai estar gritando. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço.